Olá, segundo ano! Vamos para mais uma revisão, desta feita sobre o Iluminismo. Você que perdeu as aulas anteriores, fique de olho. E você que ainda ficou com alguma dúvida, essa é a oportunidade para esclarecermos algumas informações sobre este período. Então vamos lá falar sobre o Iluminismo. Quando falamos sobre iluminismo, é, temos que entendê-lo como um movimento intelectual ocorrido lá no século XVIII, na Europa. Então, foi um movimento essencialmente europeu. Esses pensadores do século XVIII acreditavam que este período, esta época deles, deveria ser iluminada pela luz da razão. Deveria ser com base na racionalidade. Então, esses iluministas, eles pretendiam tornar a sociedade mais justa a partir do momento que ela fosse mais racional. Grande parte desses pensadores, eles criticavam e questionavam as bases do antigo regime. Então eles criticavam o poder despótico dos reis, ou seja, o absolutismo, a questão do poder superior aos demais, a teoria do direito divino dos reis. Então eles questionavam essas questões políticas do seu período. E essas ideias defendidas por eles acabou por influenciar alguns movimentos ao redor do mundo, como por exemplo a Revolução Americana, bem como a Revolução Francesa, e aqui em nosso país tivemos uma grande influência na Conjuração Baiana e na Inconfidência Mineira. E antes do Iluminismo, como é que estava? No século 17 já começa a ser difundida a valorização da ciência e da razão. Então são as bases do iluminismo. Eles criticavam a mentalidade da época, marcada pelo quê? Pelo obscurantismo. Ou seja, era uma época, segundo os filósofos, pensadores do século XVII, marcada pela superstição, ou seja, por crenças que muitas vezes eram infundadas, como por exemplo, quebrar o espelho, passar por baixo de uma escada, a relação gato preto, tudo isso daí eram crenças medievais que por vezes atrapalhavam até o convívio das pessoas. Neste período, a revolução científica começava a florar, ou seja, a valorização de métodos que eram ditos como eficazes para conhecer a verdade, ou seja, através principalmente do experimento. O cientista, ele é movido pela dúvida, e na dúvida ele vai buscar o conhecimento, e com base nessa dúvida ele vai criar uma hipótese, ou seja, uma resposta que ele vai perseguir se essa resposta é verdadeira ou se é falsa. E essa hipótese, ela só pode chegar a uma conclusão de verdadeira ou falsa através de experimentos. Se não houver ao final de todos os experimentos conflitos, ou seja, uma negue, a hipótese negue ao que se acha, o que foi achado através de experimento, aí vai ser transformado em uma teoria. Um dos grandes pensadores do século XVII foi Galileu. Ele foi um dos primeiros cientistas a utilizar o método científico. Através de quê? Através da busca pela comprovação de suas teorias. Como, por exemplo, ele defendia o heliocentrismo. Logo, ao longo da Idade Média e grande parte da Idade Antiga, defendia-se o geocentrismo. Para ele fazer esses experimentos, ele aperfeiçoa o telescópio, ou seja, constrói o telescópio capaz de observar todo o espaço. Ele observava o espaço e percebeu e conseguiu provar
que a Terra realmente não era o centro do universo, e sim o Sol. Mas mesmo assim ele teve que abjurar, ou seja, ele teve que negar aquilo que ele defendia, devido todo esse contexto de cerceação do direito de falar, não é? De demonstrar as suas ideias. Então ele conseguiu provar as suas hipóteses, mas mesmo assim ele teve que silenciar o seu conhecimento. Outro pensador foi Francis Bacon, que defendeu o que chamamos de empirismo, ou seja, o método que tinha como base a necessidade da experiência para buscar uma comprovação. Não podia comprovar uma teoria sem antes experimentá-la. Então a experiência para Bacon era de fundamental importância. Nesse mesmo contexto, vamos ter Descartes, a frase penso, logo existo. Descartes, ele simplesmente vai dizer que a verdade é única e inabalável, mas ela precisa ser constantemente testada, experimentada pela dúvida. A dúvida é o início do pensamento. Então, através da reflexão, era possível o investigador conhecer a verdade. Então ele vai criar o que chamamos de método cartesiano. Quando falamos em método cartesiano, vamos ter as 4 regras básicas para se conhecer a verdade. A primeira regra é a evidência. É só se aceito o que não pode ser colocado em dúvida, não é? Então, a partir do momento que ele encontra algo para pesquisar, ele vai ter que passar por esse primeiro funil. Depois, ele vai ter que fazer uma divisão em partes para iniciar o seu estudo. Dividir a partir da dificuldade no maior número de partes possíveis e estudar individualmente essas partes. Já a terceira regra é partir do mais simples até o mais complexo. E por último, revisar todo esse processo para comprovar se realmente o que ele está pensando é uma verdade. Outro pensador foi Isaac Newton. Ele baseou seu sistema em leis universais, que ainda hoje são estudadas por diversos cientistas, na física principalmente. Nessas leis universais, ele começa a descrever algumas características dos corpos em movimento. A gravitação, a inércia, a quantidade de movimentos e principalmente o princípio da reação. Então, os iluministas bebem desse conhecimento do século XVII e começam a estudar melhor à luz da razão. Então, a Revolução Científica lá do século XVII fundamentou todo esse método científico moderno e estabeleceu meios racionais para analisar os fenômenos naturais. A chuva passa a ser explicada pela ciência, o vento, a planta, os animais, ou seja, as questões naturais, os fenômenos naturais do universo passam a ser explicados não mais através de mitos ou superstições, mas sim através da ciência e da racionalidade. O método de análise que já estava sendo aplicado nas ciências naturais passam a ser também aplicados neste período nas ciências sociais, quando buscava compreender algumas características da sociedade. Quando falamos de iluminismo, estamos falando de um período em que buscou compreender tanto a filosofia quanto as ciências sociais e naturais, ou seja, foi um movimento amplo de vários pensadores e de vários ramos da ciência. Esses pensadores de diversas áreas que aderiram ao movimento passaram a criticar as ideias que eram estabelecidas lá no antigo regime e eram chamados essas pessoas então de filósofos, não é? Era como era denominado esses iluministas.
Esses filósofos, que comumente chamamos de iluministas, definiam eles próprios como filósofos do século das luzes, ou seja, o século XVIII passa a ser conhecido como o século das luzes. Nessa ilustração aí, nós temos a razão em sono, ou seja, a partir do momento que a razão adormece, os monstros aparecem, ou seja, as superstições. Para esses filósofos, o século XVIII passa a ser o ponto máximo, o ápice da maturidade intelectual e racional do homem. Então é um momento em que a humanidade cresce em sua capacidade de raciocinar. Na ilustração ao lado, nós temos aí a razão afugentando o obscurantismo, a superstição. Entre os séculos XVI e XVIII, o absolutismo era a forma de governo praticada em grande parte da Europa. Essa forma de governo tinha como característica a centralização do poder na mão do rei. Essas práticas foram duramente criticadas, principalmente por John Locke, Montesquieu, Rousseau. Entre suas críticas estava a crítica ao autoritarismo e a ideia que esse poder dos reis tinha uma origem divina. Então eles condenavam os privilégios tanto da nobreza quanto do clero. Era uma classe que não trabalhava e simplesmente era sustentada pelo chamado terceiro estado. Um dos principais pensadores, Montesquieu, ele via na questão da divisão do poder como forma de enfrentar a corrupção existente naquele período, aonde para Montesquieu o absolutismo era corrupto e violento. Então, para haver uma liberdade da sociedade, deveria separar o legislativo, o executivo e o judiciário. Porque quando um só domina os três poderes, há corrupção, na visão de Montesquieu. Os três poderes não poderiam ser realizados, exercidos por uma única só pessoa. Devia ser dividido. Já no século XVIII vai aparecer alguns monarcas que vão adotar algumas ideias filosóficas dos iluministas, como lá no Frederico II da Prússia, Catarina da Rússia e José II da Áustria. Já em Portugal vamos ter o ministro do rei Dom José, o Marquês de Pombal, onde ele vai desenvolver algumas práticas marcadas pelo despotismo esclarecido. E uma das outras críticas feitas pelos iluministas estava em relação à superstição existente, o fanatismo, bem como a intolerância religiosa. Logo, eles viam essas barreiras existentes como obstáculos para a construção de uma sociedade mais racional. Eles pregavam principalmente a liberdade de pensamento e tinham como objetivo formar uma sociedade que fosse mais esclarecida, mesmo que fosse necessário romper com o poder do clero, com os dogmas, bem como com o fanatismo existente. Vamos aí um exemplo da Inquisição. Era isso que eles criticavam bastante, né, neste período. Voltaire, esse sujeito representado aqui, para ele a religião era culpada pelos males da sociedade francesa. Ele acreditava que a razão deveria substituir a superstição. Embora ele não fosse considerado um ateu, logo ele acreditava que existisse uma força divina. Então ele era uma espécie de deísta. Ele via Deus na vegetação, na natureza, onde fosse, não é? E ele acreditava que existia esse ser onisciente, ou seja, que sabia de tudo, e que se manifestava em todos os elementos da natureza. Mas, mesmo ele sendo onisciente, poderoso,
ele não interferia na vida dos seres humanos. No século XVIII vai surgir a enciclopédia, que vai ser a busca de alguns filósofos em colocar em um conjunto de livros todo o conhecimento existente naquele período. Então, Denis Diderot e D'Alembert, principalmente, eles formaram essa coleção de 30 volumes. Foram 30 livros que trazia os diversos verbetes, ou seja, palavras relacionadas aos mais diversos conhecimentos humanos. Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Voltaire, Rousseau eram uns dos autores presentes nessa enciclopédia. Quando falamos em liberalismo, estamos falando da burguesia que passa a combater algumas ideias do governo absolutista. Logo, eles não estavam mais gostando do mercantilismo, da interferência do Estado na economia. Então, eles buscavam também acesso ao poder, que era exclusivo da nobreza. Então, passavam a lutar pelo liberalismo, pela liberdade individual. Uma dessas lutas era a livre concorrência, ou seja, buscavam tirar o mercantilismo de jogada e colocar a livre concorrência como o principal caminho para o crescimento econômico. Essa ideia era defendida por Adam Smith, que vai defender a chamada lei da oferta e da procura. Na atividade desta semana, vocês deverão pegar o livro didático de vocês, #História, e responder as questões da página 162, a questão 9, e da página 163, a questão 10. Vamos ao livro? Questão 9. Vocês vão ler um texto que vai abordar o liberalismo. E nesse texto, a partir desse texto, vocês vão responder 4 letras, na qual, na letra A, vocês vão ter que tentar compreender, a partir dos princípios liberais, qual era a origem dos problemas econômicos e também apontar a solução para esses problemas. Já na letra B, vocês vão entender como é que funciona a lei da oferta e da procura, defendida por Adam Smith. Então, no texto vocês vão encontrar essas respostas. Já a letra C, sobre ainda Adam Smith, qual é a relação do Estado para o equilíbrio natural dos preços e dos salários. Na letra D, vocês vão opinar em relação à sociedade de livre mercado, ou seja, de controle não ser exercido pelo Estado, ou seja, através da lei da oferta e da procura, o mercado ser gerido pelo próprio mercado. E na questão 10, vocês vão ler o texto A Internet no século XVIII. Lembrando que neste período não existia internet, não é como conhecemos hoje. E qual vai ser a internet? A partir da leitura do texto, vocês vão ver que essa internet vai ser o próprio livro, vai ser a própria enciclopédia. Se hoje temos a noção de que na internet se encontra todas as definições para as pesquisas que vocês fazem, no século XVIII, XIX, XX, vocês vão ter as enciclopédias e os livros como fonte de pesquisa. Ainda hoje, né? Mas pouco usado. Então, a internet do século XVIII vai ser a enciclopédia. Com base na leitura desse texto, vocês vão responder algumas questões. Primeiro, explique o que é uma enciclopédia. Não precisa escrever muita coisa, basta resumir a resposta de vocês. Na letra B, cite alguns dos recursos textuais adotados pelos enciclopedistas para enganar a censura. Por quê? Porque era proibido escrever a enciclopédia. A enciclopédia era um livro proibido, estava no índice, não é? Libório proibitório da Igreja Católica. Então, ele não era para ser escrito, mas eles usavam algumas artimanhas, alguns macetes para poder fazê-lo. E o que motivou esses autores franceses a continuar escrevendo, mesmo sendo proibidos pelo Estado e pela Igreja?
Na letra D, na conjuntura da França, como essa conjuntura contribuiu para que o povo entendesse e assimilasse as ideias que eram propostas pela enciclopédia, o que mais para frente vai gerar a Revolução Francesa. Explique por que o título do artigo é A Internet do século XVIII, né? Neste instante, há pouquinho, quando comecei a explicar o texto, eu falei sobre isso. Então, até mais. Dúvidas, estou à disposição. Tchau!